Live Entrevista. Se você tá na dúvida, assim como o Dilcinho, do que fazer agora, eu vou te dar essa dica. Aumenta o volume porque tá chegando uma super entrevista com ela, Adriana Moreira, que é coordenadora de administração e RH da Estácio Campos. E olha, pega papel, pega caneta pra você anotar essa colinha pra você conseguir aquela vaga de emprego tão sonhada nesse ano, viu? Adriana, primeiro de tudo, uma boa tarde pra você. E aí, tudo certo? Numa boa? Tá animada pro carnaval, primeiro de tudo? Eu tô animada sim. Adriana, eu vou já começar a primeira pergunta. Eu queria saber como se destacar em uma entrevista de emprego nos dias de hoje. E aí eu já posso puxar até inclusive, porque eu ouvi dizer sobre hard skills, soft skills, e qual pesa mais na hora da contratação, né? Na hora dessa questão de entrevista de emprego? Primeiramente eu quero agradecer pela participação, pelo convite, né, aos ouvintes, ao Pedro, a todo mundo que está aí escutando, né, ligadinho. E é um prazer estar aqui, né, com vocês nesse pré-carnaval. E eu, como coordenadora dos cursos de gestão da Estácio, né, venho trazendo esse tema de empregabilidade que é muito importante e cada vez mais, né, ele nunca fica desatualizado, né, é um tema que ele é muito, muito atual. E aí nessa primeira pergunta que você me fez aí, né, sobre o que fazer, né, como se destacar em uma entrevista de emprego. Então, na verdade, essa pergunta ela é muito feita e é mais do que uma pergunta, porque na verdade muitas coisas elas podem ser feitas, né, para se destacar numa entrevista de emprego. Muitas pessoas acreditam que a entrevista ela é apenas um momento de responder perguntas, né? É um bate-bola de perguntas e respostas, mas é aí que entra o diferencial. E muitas vezes, né, no pré, né, que você tem aquele momento da escolha do currículo, né? Porque antes de chegar à entrevista, você tem o quê? A triagem. E aí nessa triagem, muitas vezes você tem segundos. Você sabia, Pedro, que muitas vezes você não tem um minuto, você tem segundos para o recrutador olhar o seu currículo. E aí o seu currículo ele tem que ter um diferencial para o recrutador realmente escolher o seu currículo. Então ali que o bicho já pega, e se o seu currículo não tiver interessante o suficiente, o recrutador ele já coloca de lado o seu currículo ali naquele momento. Então tudo começa ali na triagem do currículo. Então até chegar à entrevista tem esse momento da triagem. Então não basta só a entrevista, você tem que começar a ter cuidado desde o momento da triagem. E o que eu posso fazer para poder tomar cuidado com um bom currículo? Se eu não sei fazer um bom currículo, hoje nós temos empresas de consultoria, né, consultorias de RH, várias empresas no mercado, inclusive em Campos dos Goytacazes. Você consegue fazer pelo Instagram, você consegue, não posso gastar, consegue fazer consultas pelo Google, né, pela internet. Hoje em dia tem como fazer, você tem recursos para fazer, pelo próprio chat GPT você consegue fazer, melhorar o seu currículo, né, para poder levar para o mercado de trabalho. O que eu tenho visto realmente, né, nas entrevistas são currículos que não são atrativos. Então já é um diferencial, já é uma dica, cuidado com o teu currículo. E aí, falando um pouquinho sobre soft skills e hard skills. Hard skills, elas são habilidades técnicas, né? Então, tudo que a gente fala eu tenho um inglês, eu tenho uma certificação, eu fiz aquele curso tal. Então, tudo isso é exatamente a hard skills. E soft skills está ligado ao comportamento. Então, a minha forma de me comunicar, a minha proatividade, a minha forma de solucionar problemas. E aí sim, o que pesa mais? Muitas vezes, né, na entrevista, você consegue mostrar mais o quê? Você mostra mais a sua habilidade na forma de você se comunicar, e é quando você consegue chamar a atenção do recrutador. Então, é um equilíbrio, na verdade, porque você tem pouco tempo para mostrar numa entrevista, né? Então, você tem que tentar buscar um equilíbrio. A empresa, ela precisa, muitas vezes, da parte técnica, mas ela precisa do comportamental também. E você precisa mostrar a proatividade, tudo dentro de um equilíbrio
perfeito, né, para chamar a atenção da empresa. Bom, e como que a gente consegue, assim, conquistar o primeiro emprego mesmo sem tanta experiência assim? Como que a gente consegue? Você tem que encantar o recrutador. Você tem que encantar o recrutador com a tua proatividade. Você tem que encantar o recrutador. Se você for para uma entrevista presencial, desde o modo de você se vestir, né? Isso tudo conta muito, né? Você vai se portar de uma maneira adequada, né? Agora a gente tem um detalhe muito importante: muitas entrevistas online. Então, a sua pontualidade, até a forma de você se vestir também, né? No online conta. Então, tudo isso é muito importante. Tem umas histórias muito engraçadas, né? De pessoas que vão para uma entrevista online que você vê que está na cama, por exemplo. Então, você coloca assim e o telefone no alto, você vê que a pessoa está na cama. Então, não tem postura. Tem histórias horrorosas, Pedro. Não vou contar. Eu fiquei curioso, depois você me conta aqui no off. Então, assim, o que eu te falo, o que eu posso te falar, que tem emprego sim, mas que as pessoas, elas precisam, nessa geração, né, o que a gente vê do WhatsApp, do 1.5 e do 2. Muitas pessoas que estão usando o 2x, elas precisam desacelerar um pouco, né? Porque as pessoas que estão em volta, nem todo mundo está no 2x. E a gente precisa entender que, como todo mundo nem todos estão nessa velocidade, como é que a gente faz? A gente tem que buscar um equilíbrio. Correto. Isso é muito importante. Bom, a Estácio, né, ela conta com um laboratório de práticas em gestão, né? Como as empresas podem utilizar de forma gratuita esse laboratório? Como que ele funciona? Como que faz para se inscrever? Nós temos a professora Fernanda Luna. Ela é a professora especialista, que é a responsável, ela é o nosso ponto focal, né, especialista por esse laboratório já há anos. E é como se fosse, não é uma consultoria, porque na verdade são alunos, né, com a responsabilidade da professora Fernanda, e as empresas, elas podem, na verdade, procurar a professora com a supervisão da professora junto com os alunos, através, posso passar o e-mail? Pode. As empresas que tiverem interesse, então, podem mandar um e-mail para LPG, que é Laboratório de Práticas em Gestão, então lpgcampus@yahoo.com. O dia, tá? É quarta e quinta-feira, a partir do dia 20 de março, de 16 às 18h30. Como é que funciona, Pedro? A empresa que ela tem uma necessidade, uma vontade de melhorar algum processo, como realmente se fosse uma consultoria, ela pode procurar então uma professora que, através de estudo junto com os alunos, ela vai orientar para melhorar algum processo, seja financeiro. Então ela vai fazer um estudo, tá? Através de entregas de planilha, através de entrega de processos, ela vai fazer um estudo de viabilidade junto com os alunos para poder melhorar aquele processo que ela vai estudar junto com os alunos. É um trabalho muito bacana. Então, assim, vem novidade por aí. Além desse trabalho, a gente vai entregar mais algumas novidades do laboratório esse ano. Eita, fiquei curioso de novo. Daqui a pouco a gente fala sobre essas questões aí no off, a gente fala sobre essas histórias aí das entrevistas de emprego por EAD, né, que a gente chama, pode ser dito. E depois você me conta também essas novidades aí. Eu vou só para um rápido break e na volta a gente continua esse papo, Adriana. Vamos continuar esse super papo com a Adriana Moreira, que está aqui com a gente. Ela é coordenadora de administração e RH da Estácio Campus. Adriana, eu ainda tenho mais perguntas para fazer para você. Eu quero saber, agora há pouco a gente falou, né, sobre essa questão do laboratório de práticas em gestão. Ano passado vocês ofereceram um diferencial em relação ao imposto de renda, não é verdade? Sim. Em relação ao imposto de renda, houve um projeto que foi nacional, inclusive em todas as Estácios, né? A gente contemplou, né? Foi muito bacana, né? Porque afinal de contas, né, o leão tá aí.
Ele chega, né, e todo mundo fica apavorado. E o que acontece? Eu não consigo te falar ainda com precisão se esse projeto ele chega esse ano. Possivelmente sim. Como é que você vai saber, Pedro? Através da rede social, através do Instagram da Estácio e através do Instagram dos cursos de gestão, né? Que vai estar lá como administração e RH. Se formos contemplados, né? Se a unidade campus for contemplada, como é que acontece? A gente consegue fazer para pessoa física e para pessoa jurídica a declaração de forma gratuita. Tá? Então, é um grande benefício, né? Porque normalmente os contadores, né? Os escritórios que não gostam muito, né? Porque normalmente é a época que eles gostam, né? Que eles recebem, né? Um dinheirinho a mais. Mas a gente tem uma cota, né? Para poder fazer. Então, assim, a gente não tira muito dos escritórios, não. Mas a gente consegue fazer, é bacana, porque ajuda a população, a gente consegue contemplar a comunidade e consegue fazer também para os professores, para os alunos, né? É uma forma de estar ajudando. Bacana demais. E quando a gente fala de Estácio, a gente fala de formação, né? Da nossa tão sonhada graduação. E é claro que durante esse processo a gente tem o quê? Que muitas vezes assusta os alunos, que é nada mais nada menos que o estágio. Como que funciona o estágio e qual a importância dele na formação profissional? Nossa, o estágio é um queridinho, né? É muito bacana o estágio na formação, porque ele é a porta de entrada. Então, é o primeiro contato que o aluno tem com a formação. Então, alguns alunos, eles já conseguem começar trabalhando, né? Através de uma vaga efetiva. Outros não. Outros eles precisam passar, eles conseguem o quê? Através de um estágio que ele pode ser remunerado ou não. Obviamente, os alunos preferem o remunerado, né? Mas existem casos na administração, não muitos casos, de empresas que oferecem, tá? Eu tive uma farmácia, tá? De uma grande rede, obviamente que vou preservar o nome, mas eu tive ano passado empresa que me ofereceu várias vagas, inclusive não foi uma só não, que me ofereceu e me oferece de vez em quando vaga, e o aluno fica 3 meses trabalhando e depois ele é efetivado. Então, é interessante porque já que depois ele vira não estagiário, mas ele é contratado de forma efetiva. Então, é uma forma, sim, de entrar. E aí as empresas, elas procuram muito a instituição, porque elas podem fazer parcerias, elas podem se conveniar e também elas me procuram, né, para poder divulgar as vagas de estágio. Só que, em contrapartida, os alunos, eles precisam estar o quê? Preparados. E verdade. Como que eles se preparam? Fazendo aquele currículo bacana, exatamente, não é verdade? Pedro tá muito fera. Depois, inclusive, vou te mostrar o meu para você ver se tá direitinho. Isso, meu Deus, mais um. Pode deixar que eu vejo, sim. Eu gostaria muito de aproveitar para falar assim, sobre a importância de colocar no currículo também a participação, por exemplo, em feiras, né? Tem algumas feiras de empregabilidade, feiras em geral, né? No mês agora de março vai acontecer no dia 11 e 12 a feira Mostre-se numa grande instituição, né? No IFE vai acontecer uma feira Mostre-se que grandes empresas da região vai estar por lá. Então, feiras de empregabilidade e em geral. Já que você citou, eu vou até aproveitar para perguntar, né? Como que as empresas podem estar divulgando essas vagas, né? Às vezes firmar parcerias, encontrar profissionais preparados na área de administração e recursos humanos e saber se a Estácio realiza essas feiras de empregabilidade, né? Se ela participa dessas feiras. Então, Pedro, ano passado eu me aventurei fazendo uma feira, a primeira feira Estácio Carreiras, que era para ser pequenininha. Na verdade, era um sonho que eu tinha. A professora Camila, inclusive, se ela estiver me ouvindo aí, um beijo para ela. Um beijo para os meus professores, na verdade, né? Os professores são maravilhosos. E ela, desde que eu entrei na Estácio, ela me chamou e falou assim: professora, vamos fazer algo para melhorar os currículos dos alunos? Vamos colocar aqui no hall para todos os alunos de todos os cursos, porque os currículos estão muito ruins. Então vamos chamar uma empresa aqui de consultoria de RH junto com uma aluna muito boa de RH e a gente ajuda?
Vamos, professora Camila. E aí, Pedro, você não sabe o que virou. Virou uma feira com quase 40 empresas. Caramba! Ano passado, com 1.000 participantes. A gente conseguiu abrir para a comunidade e foi muito lindo de ver, foi muito bacana. A gente fez algo assim muito grandioso. Foi muito legal. Bom, já que você já falou aí sobre o curso de gestão, né? Eu vou falar um pouco também com a Fabíola, que está aqui junto com a gente, porque se o ouvinte se interessar em estar cursando a Estácio, né? Sonha com aquele diploma, né? Bom, Fabíola, como que o ouvinte vai fazer? Você que é consultora educacional da Estácio, conta pra gente, por favor. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Então, aproveitando aí o gancho da presença da Adriana, né, que é uma excelente profissional, e aí eu arrisco a dizer que é uma das mais completas que eu conheço. A gente hoje tem uma oferta de curso presencial que a gente está aí com desconto de até 70% no curso presencial. E os cursos de gestão, por exemplo, e aí engloba tudo, né? Nós temos cursos a partir de R$ 249 mensais. Então, assim, R$ 249 não é nada, né? Se você for pensar aí no investimento para o seu futuro, é um investimento muito baixo. E eu costumo dizer para os meus candidatos o seguinte: 4, 5 anos vai passar de qualquer forma, que passe com seu diploma na mão. Então, eu acho que de fato, é uma oportunidade de crescimento onde é imperdível, vamos colocar assim. Sim, sim, com certeza. Então, você pode aproveitar e dar um pulo aqui na Estácio, procurar a Fabíola, na verdade, Fabíola, para poder estar cursando e conseguindo conquistar o tão sonhado diploma, na verdade? Com certeza. Eu aguardo todo mundo. Então, ó, aproveita que a Estácio está junto com a Rádio Live FM Campus e já faz essa. Seu ano de 2026 pode ser muito bom, pode ser junto com a Estácio e você conquistar esse tão sonhado diploma que pesa na hora do currículo, não é verdade, Adriana? Muito, bastante. Então, eu vou agradecer aqui tanto a Adriana quanto a Fabíola. Olha, muito obrigado por vocês terem vindo, terem dado esse conhecimento a mais, essa dica bacana. Espero que o ouvinte tenha pego papel e caneta para anotar essas dicas aí, para fazer aquela colinha, para preparar aquele currículo de qualidade, não é verdade? Bastante. Adriana, muito obrigado a você. Fabíola, muito obrigado a você também. E a porta da rádio está aberta para vocês voltarem quando vocês quiserem, viu? Rádio Live, onde você estiver.